Os 6 maiores erros que todo líder iniciante pode cometer e como evitá-los. Eu vou te mostrar um passo a passo, o caminho das pedras para você que está começando numa posição de liderança agora evitar e a partir daí ter muito mais chance de ter sucesso no seu trabalho. Se você está procurando, buscando um cargo de liderança ou acabou de assumir um cargo desse, meus parabéns! Eu sei que com isso você está muito motivado, está super animado de fazer tudo diferente, de transformar a realidade das pessoas que estão trabalhando ali naquele departamento, mas eu também preciso te alertar, se você não tomar os cuidados corretos, pode ser que você fique sobrecarregado, você se sinta sozinho, você se sinta frustrado e a partir daí você comece a desanimar e até questione se você está no lugar correto, se você está fazendo as coisas da maneira correta. Então esse vídeo é para você que está nessa busca evitar passar por esse tipo de problema. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou especialista em liderança e hoje eu quero te mostrar os 6 maiores erros que eu percebi que todo líder iniciante comete quando ele assume a posição. E por que eles cometem esse tipo de erro? Por que normalmente as pessoas erram? Porque elas estão com muito medo de errar, vai ter muito medo de errar, vai ter muito medo da pressão, da responsabilidade. O time, você é responsável por aquelas pessoas, você é responsável pela performance daquelas pessoas e essa somatória de fatores, se você não parar, refletir e tomar as atitudes corretas, vai fazer com que você saia da posição tática ou estratégica que você ocupa dentro da empresa nesse exato instante e passe muito mais tempo do que deveria no operacional. E como eu sei disso? Por 20 anos eu trabalhei numa indústria alemã, fabricante de máquinas para gráfica, e nesses 20 anos eu respondi e-mail às 10 da noite, respondi e-mail às 5 da manhã, ia dormir pensando no problema, mandava e-mail para a fábrica, quando eu acordava a primeira coisa que eu fazia era confirmar ali no meu celular se eu já tinha o e-mail respondido, eu vivia para a empresa e eu vivia para os problemas dos outros. Isso fez com que eu me sentisse sobrecarregado, quase sofresse um burnout e desenvolvesse essas técnicas que eu vou te mostrar agora. Então eu quero te mostrar um passo a passo para que você que está me assistindo evite de passar pelo mesmo. Falta de comunicação, falhas na comunicação. O primeiro erro que normalmente a gente comete quando a gente assume um cargo novo, quando a gente assume uma posição de liderança pela primeira vez ou está buscando isso, é acreditar que todas as pessoas sabem a mesma coisa que a gente, na mesma intensidade, com o mesmo conhecimento que a gente. A primeira frase que eu quero te dizer é: o óbvio só é óbvio para o olho treinado. Aquilo que é óbvio para você só é óbvio para você. Então, o primeiro ponto, tenha clareza na sua mensagem, tenha clareza naquilo que você quer dizer. É muito importante ter uma linguagem clara e assertiva. Então, uma dica rápida: se você acabou de passar uma tarefa para uma pessoa do seu time, para um colega de trabalho, pergunta: você entendeu o que eu disse? A pessoa vai falar: claro que eu entendi. Você fala: você pode me explicar? Só para a gente evitar atritos ou diferenças naquilo que eu disse e naquilo que você entendeu. Por quê? Porque aquilo que você diz é claro, muitas vezes somente para você, às vezes para o outro não é. Então esse alinhamento entre o que eu digo e o que você entende, ele é fundamental. Segundo ponto, quando a gente fala sobre comunicação clara e assertiva, pratique um negócio que eu chamo de escutatória. Todos nós queremos ter o sentimento de que estamos sendo ouvidos. Isso é uma particularidade minha, é uma particularidade sua, é uma particularidade do seu chefe, é uma particularidade também de quem? Do seu time. Então tenha certeza, garanta que todos eles são ouvidos, que todo feedback é escutado. Você presta atenção, você ouve e a partir daquilo você leva em consideração e mostra para a pessoa, caso você não leve em consideração, os motivos pelos quais aquela opinião naquele momento em específico não está sendo levada em consideração, fazendo com que ele tenha pelo menos o sentimento de que foi ouvido. E isso nos leva ao segundo erro mais comum: o microgerenciamento. Você já teve alguém que passou uma tarefa para você e depois de 5 minutos veio te perguntar: mas você já fez? O que você já fez? Por que você não fez? O que você precisa para fazer? Como é que está o andamento disso? E depois 5 minutos depois perguntava tudo de novo, 5 minutos depois perguntava tudo de novo e ficava o tempo inteiro vigiando cada um dos passos que você dava? Como é que você se sentia nessa hora?
Você se sentia valorizado? Você sentia que o seu trabalho tinha valor? Você sentia que a pessoa confiava que você era a pessoa certa para fazer aquele trabalho? Ninguém gosta de ter o chefe, o líder, a pessoa que está cuidando da gente, a pessoa que deveria confiar em nós o tempo inteiro, microgerenciando cada uma das tarefas, cada uma das etapas que realiza. E dois, um efeito colateral disso. Você precisa estar envolvido no processo o tempo inteiro. Você precisa saber de tudo. Você precisa estar informado sobre tudo. Isso vai minando a confiança das pessoas. Por quê? As pessoas não se sentem confortáveis para tomar as próprias decisões. Para tudo elas precisam te perguntar, para tudo elas precisam saber e de repente todo mundo tá ali. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo outro? Posso. Isso mata o poder de decisão do teu time e te sobrecarrega. Aqui vale uma máxima: ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer as coisas do jeito que você faz. Aceita. Liderar é sobre isso. É entender que ninguém vai fazer do jeito que eu faço. As pessoas vão fazer do melhor jeito que elas sabem fazer. É aceitar isso, trabalhar isso dentro de você e a partir daí começar a traçar objetivos claros e específicos, ter uma comunicação alinhada e assertiva, como eu acabei de falar. Então deixa que eles façam da maneira deles, do jeito deles, desde que eles entreguem o resultado específico. E nessa hora eu vou te dar uma diquinha aqui para ficar claro para você. Alinha marcos de progresso. Deixa claro quais são os marcos que as pessoas precisam te entregar em quais datas. E aí você gerencia os marcos. Ou seja, eu sei que daqui 4 dias a pessoa precisa ter me entregue isso e isso. E aí eu vou gerenciando as entregas. Se a pessoa não entregou, eu volto e falo, por que está atrasado? Me dá uma explicação. Eu não preciso ficar o tempo inteiro, já andou de novo, já andou mais uma vez. Estabeleça marcos de progresso e evolução e expectativa. Alinhe sempre as expectativas. E quando a gente estabelece, ou quando a gente vive muito de microgerenciar as pessoas, eu preciso saber de tudo, nos leva ao terceiro erro, que é não delegar. Quando a gente não delega, quando a gente não passa as coisas, quando a gente quer saber de tudo, quando a gente quer estar em cima de tudo, a gente fica muito no operacional e liderança não é sobre estar no operacional. É sobre estar no próximo nível da empresa, que é o nível estratégico. Você é quem desenha o plano de ação, você é quem supervisiona o plano de ação, você é a pessoa que está ali para olhar se o plano de ação está sendo concretizado, se ele está sendo feito. E para você conseguir entregar todas as demandas que o nível estratégico demanda de você, você precisa de uma vez por todas sair do operacional. E para você sair do operacional, você precisa passar as tarefas operacionais para o grupo de pessoas que estão trabalhando para você. Você precisa entender que em muitos momentos essas pessoas estão trabalhando para você. Quais são as tarefas que você espera que elas realizem? Quais são as tarefas que elas precisam tomar conta sozinhas? Você está lá para supervisioná-las, para entender se elas estão fazendo aquilo que elas foram contratadas para fazer. Porque todas as vezes que você não delega, você fica sobrecarregado, você fica muito atarefado, você precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Acreditem, eu já tentei fazer isso, não dá certo. Você vai adquirir uma gastrite, uma possível frustração constante, eventualmente uma depressão, eventualmente um burnout. Não tentem isso, esse caminho não tem saída saudável. Como resolver isso? Identifiquem as forças e as fraquezas de cada pessoa do seu time. O que cada um é bom, onde cada um é bom, onde cada um é mais ou menos, onde cada um tem fraqueza e precisa de treinamento, precisa de melhoria, precisa de esforço, onde cada um não adianta você colocar esforço porque aquela pessoa não vai te entregar aquilo. A partir desse momento, monta um time que te cubra dentre de todas as possibilidades que o seu trabalho demanda, de todas as possibilidades que o seu departamento demanda.
E a partir daí, a partir do momento em que você entende isso, você passa a oferecer ajuda. Você orienta, você mostra caminhos diferentes, você mostra possibilidades, mas você não coloca mais a mão. Quem coloca a mão são eles sob a sua supervisão, sob o seu olhar. A partir do instante que eu delego as coisas para as pessoas, eu vou para o quarto erro, que é má avaliação de performance ou produtividade dentro do trabalho. Um erro muito comum é, pelo fato de eu não ter uma comunicação clara, sabe, de não passar certinho o que as pessoas têm, eu tenho muita dificuldade em avaliar e todo mundo me diz que está sobrecarregado. Nossa, eu estou fazendo muita coisa, chefe. Nossa, eu estou entregando muito. Nossa, eu estou trabalhando pra caramba. E você lá do outro lado, avaliando as métricas, avaliando os marcos de progresso, você fala, tá trabalhando muito onde? Que eu não tô vendo, que você deveria me entregar isso e não tá rolando, você deveria me entregar aquilo, também não tá acontecendo. Onde é que você tá trabalhando muito? E isso vai gerar atrito de comunicação, porque a pessoa acredita que tá trabalhando muito. E você olha e fala, mas você não tá entregando. Como resolver isso? Todo trabalho que você passar para uma das pessoas do seu time, você vai falar assim, eu espero que isso seja feito em tanto tempo, dessa maneira. Os marcos que nós vamos alinhar, as métricas ou os marcos que nós vamos usar para avaliar o progresso é esse. Você pode enfrentar esse problema no caminho e eu gostaria que isso fosse entregue até tal data. Se você deixa tudo isso claro, vocês concordam comigo que a pessoa do teu time sabe exatamente quando ela precisa entregar cada uma das coisas, quais são as possíveis armadilhas, quais são os pontos de deslize que ela pode ter ao longo do caminho. E o que você espera ao final do trabalho? Se você faz isso, você vai medi-la pelas condições pré-estabelecidas. E aí, quando ela entrega o trabalho, quando termina o trabalho, você vai chamá-la, vai sentar e vai falar assim, ó, dentro daquilo que foi combinado, ó, você entregou isso aqui na data, isso aqui na data, isso aqui na data, por que que isso aqui não aconteceu na data esperada? Quais foram os seus problemas? Quais foram as suas dificuldades? O que que aconteceu? Me explica para que da próxima vez a gente possa melhorar os processos e evitar que você passe pelo mesmo. O que que tá te faltando? É treinamento? Faltou ajuda, você estava com uma carga de trabalho maior do que o que você dava conta, o que aconteceu? E a partir daí você treina, você orienta, você dá o feedback correto. Se ela precisa de ajuda de alguém que tem habilidade nisso, você coloca ela para sentar com alguém que tem mais habilidade em resolver esse problema e a partir daí você vai evoluindo o time passo por passo. Uma coisa muito importante quando a gente fala sobre acompanhamento de produtividade e performance, agradeça o esforço quando as pessoas se esforçarem além daquilo que é esperado. Comemore junto com elas todos os sucessos que vocês eventualmente tenham como time ou individual. Reconheça as vitórias deles. O que nos leva ao quinto erro, que é a falta de empatia ou de inteligência emocional. Aqui eu vou te dar 3 dicas diretas para você entender de uma vez por todas e algumas delas eu já falei ao longo do vídeo. Se você aplicar essas 3 dicas, impossível de você errar em empatia ou inteligência emocional, eu te garanto. Dica número 1, escute o time, ouça o time e preste atenção no que eles estão falando. Todo o feedback que você precisa de melhoria no seu departamento ou no seu time, o seu time operacional sabe antes de você. São eles que estão ali no front, são eles que estão com o cliente final, são eles que estão em contato com os outros departamentos. Eles sabem o que está acontecendo nas trincheiras, no campo de batalha. Se você praticar a escutatória, eles vão sempre te trazer a notícia quentinha, você vai ter acesso às informações, você vai saber que cliente está comprando mais, que cliente está investindo, que cliente está fazendo isso, quais são as dificuldades do outro departamento, como é que a gente pode evoluir, onde é que a gente pode avançar, onde é que a gente precisa prestar mais atenção, quais são as entregas que não estão rolando da maneira que deveriam rolar. O seu time sabe disso desde que você escute. Desde que você preste atenção.
Segunda dica, se coloque no lugar da pessoa. Entenda o que ela está sentindo. Pelo menos faz um esforço para entender o que ela está sentindo. Ouça quais são os problemas que ela está enfrentando, porque muitas vezes a gente deixa de performar no trabalho porque a gente tem um problema em casa. Nós somos um ser único, não dá para diferenciar trabalho e casa. Se a gente tem problema em casa, influencia no trabalho. Se a gente tem problema no trabalho, influencia em casa. Às vezes você precisa sentar essa pessoa na tua frente e falar assim, me conta o que é que está acontecendo e como é que eu posso te ajudar. Só de falar isso, a pessoa vai desabafar com você. Fala pra ela, tá tudo bem falar sobre as coisas que você sente. Tá tudo bem falar sobre as suas emoções. Eu quero entender o que você está sentindo e como é que eu posso te ajudar como líder. Porque muitas vezes o que os nossos funcionários, o que as pessoas do nosso time precisam é somente desabafar. Muitas vezes quando a gente fala, a gente organiza os pensamentos dentro da nossa própria cabeça. Só de falar, só de externar. Então, para. E nessa hora, ouve. Não fala, só ouve. E veja, ao final pergunte, como é que eu posso te ajudar a resolver esse problema? Só de fazer isso, você vai se tornar benquisto por todos do seu time e pelas pessoas dos departamentos ao lado, eu garanto. O que nos leva à terceira dica, conheça as forças e as fraquezas de cada um do seu time, conheça o seu time a fundo, entenda que quando eles caírem a performance, eles estão passando por algum problema, qual problema eles estão passando, como é que você pode ajudá-los, como é que você pode ser disponível, será que a pessoa não está enfrentando um problema para te entregar aquilo naquele momento? Então fala, peraí, sai daí agora, tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou colocar uma outra pessoa, vai para um outro lugar. Entenda as forças e as fraquezas de cada um e procure quais são os problemas que cada um está enfrentando. Você é a pessoa que catalisa, você centraliza a energia do seu time. Você olha para o seu time e fala assim, eu sou o ponto focal, eu sou a pessoa que está aqui para ajudá-los a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Se você fizer isso, eu garanto que eles vão te respeitar e vão te admirar. E isso é tudo o que um líder precisa. A gente não precisa ser amado, a gente precisa ser respeitado e admirado. O que nos leva, uma vez que você consegue isso, nos leva ao sexto erro mais comum. Não liderar pelo exemplo. Essa é relativamente simples. Faz o que você disse que faria. Seja congruente com seus valores, entregue sempre o seu melhor, sempre entregue o seu melhor, sempre seja a pessoa que as pessoas reconhecem e falam, nossa, ele está trabalhando, ele está se dedicando, olha lá, ele chega no horário, ele sai depois do horário, ele está sempre se esforçando para entregar o melhor possível. É injusto eu ver o quanto o meu líder se dedica e eu entregar menos. Não tá certo. Ele tá aqui, sempre disponível para mim, sempre disponível para me ajudar, sempre perguntando o que ele pode fazer para me ajudar. Eu vou correr junto com ele, ao lado dele. Não adianta nada eu ter um time que tá disposto a correr e eu não tô. Eu vou acabar desmotivando a galera. Não adianta eu entregar o meu melhor. Por quê? Porque olha lá, ele não tá fazendo. Eu tô aqui me dedicando, tô aqui me esforçando. Olha lá, meu chefe. Então, lidere pelo exemplo, seja a pessoa mais comprometida, seja a pessoa com maior nível de excelência, seja a pessoa que dá o exemplo, que está lá o tempo inteiro, trabalhando, se esforçando, se colocando à disposição. Seja comprometido, porque ao fazer isso, as pessoas vão te seguir, porque o time é o reflexo do líder. Não tem jeito. O time é o reflexo do líder. Todas as vezes em que você for fraco, você vai ter um time fraco. Todas as vezes em que você decidir ser forte, você vai formar um time forte. Todas as vezes em que você decidir alcançar um objetivo, o time vai atrás de você. Não tem jeito. Não tem jeito. O time é o reflexo do líder. E esses são os 6 erros mais comuns que eu vejo nos líderes que eu treino. Eu vou repetir e vou resumir para você não esquecer. Primeiro erro, falta de comunicação. Segundo erro, microgerenciamento.
Terceiro erro, não delegar. Quarto erro, não saber controlar a produtividade ou a performance do time. Quinto erro, falta de empatia ou inteligência emocional. E o sexto erro, não liderar pelo exemplo. Eu sei que esses não são todos os erros que um líder iniciante pode cometer. Aqui eu listei os 6 mais para você começar a entender e começar a ver quais são as pedras que eventualmente você pode estar querendo pisar e você evitá-las. Por quê? Porque se você pisar em uma dessas 6 pedras, com certeza você vai perder o seu time. Então presta atenção qual dessas você está eventualmente falhando. Faça os ajustes que eu acabei de falar e veja as pessoas começarem a te seguir. Se você quer receber mais vídeos como esse, eu posto constantemente aqui no meu canal vídeos sobre liderança, liderança na prática, liderança no dia a dia, sem achismo, sem literatura, coisas que eu vivi no campo de batalha e que eu quero trazer para você de maneira clara, sucinta e direta ao ponto. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se você quer um vídeo sobre algum outro tema, comenta aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário e vou fazer o vídeo especificamente para você. Muito obrigado por estar comigo no vídeo até agora e a gente se vê no próximo. Até mais!